Me chamo Elaine, como a irmã já disse. Eu venho lá de Mojimirim. Eu tenho 35 anos. Sou cofundadora da comunidade católica Amor Fraterno. Nasceu em Mojimirim mesmo. Que agora no mês de abril está completando 10 anos de existência. Não só no nosso coração, mas 10 anos em que Deus nos colocou de fato, nos levantou como comunidade. Eu estou aqui hoje com as minhas 3 filhas e a Luzia, que é uma filha espiritual da comunidade. Sou casada também há 10 anos. Meu esposo se chama Fernando. Ele é fundador da comunidade Amor Fraterno. Nós temos 4 filhos. Eu trouxe 3. Ficou o Mateus em casa, que ele é pequenininho, tem 1 ano. Então ele ficou com a avó, para que a gente pudesse vir aqui e pregar a palavra de Deus com mais tranquilidade. Então é isso. Já preguei aqui em Limeira algumas vezes. Talvez alguém já tenha se encontrado comigo nessas outras vezes que eu vim para cá. Queria convidar vocês agora a abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios 6. Nós vamos ler de 19 a 20. Quem tiver a palavra, 1 Coríntios 6, de 19 a 20. Amém? Com misericórdia. Amém? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, essa palavra vem nos chamar a mudar de vida. Essa palavra vem nos convidar a sermos cristãos. A sermos verdadeiramente católicos nas nossas atitudes. E não mais só nas nossas palavras. Mas essa palavra que Deus nos traz hoje, ela nos convida a colocar em prática aquilo ao qual fomos chamados. Glorificar a Deus com o nosso corpo. Quando nós vivíamos lá no pecado, quando nós vivíamos numa vida desordenada, antes de nos encontrar com Deus, quem que o nosso corpo glorificava? O nosso corpo glorificava o demônio. Cada vez que nós caímos no pecado, cada vez que nós nos entregamos aos prazeres da nossa carne, aquilo que nos é gostoso e que é contrário à vontade de Deus, nós estamos glorificando o inferno. Mas quando nós tomamos consciência disso, porque essa palavra nos choca, não é verdade? Pecar é muito fácil. Nos dar aos prazeres é muito fácil. É fácil para nós, porque é próprio da nossa natureza. É próprio da nossa natureza, do pecado original, ela é própria do pecado que existe, da concupiscência da carne. Então pecar é muito fácil, difícil é lutar contra o pecado. Difícil é viver uma vida em santidade. Por isso a palavra de Deus, em outra parte, vai nos dizer assim, que larga é a porta que nos leva à perdição e estreita é a porta da salvação. Nós também vamos ouvir, que o céu é para os violentos, para aqueles que praticam a violência, não contra o irmão, porque isso é fácil.
mas contra si mesmo. Praticar a violência contra o irmão é fácil ou não é? É fácil, não é? A língua chega a coçar. A língua dá aquela coceirinha gostosa que você fala assim, oh, mas passou, como que eu não vou comentar alguma coisa? Então ser violento contra o irmão, falar mal do irmão, pecar contra o nosso irmão é muito fácil. Mas nós precisamos de verdade sermos violentos contra nós mesmos. Ser violentos contra as nossas inclinações ao mal. Ser violentos contra as nossas inclinações ao pecado. Ser violentos contra os nossos vícios. Este sim, nós devemos ir bater de frente. Nós devemos ir combater. Para que nós possamos nos manter na palavra de Deus, para que nós possamos nos manter glorificando a Deus com o nosso corpo. Eu me converti aos 21 anos de idade. E eu digo converti, mas eu já fui criada em família católica, eu sou de berço católico, cresci dentro da igreja, porque os meus pais eram católicos, eram palestrantes de encontro de casal, e eu cresci nos bastidores. Tenho milhares de histórias para contar dos encontros de casais que eu ia. E eu ia porque eu amava comer o cachorro quente. Desde pequenininha, as tias da cozinha já sabiam, a Elaine vem com a Ivone com Rocha, a gente já deixa o cachorro quente dela separado. Era uma delícia estar lá, mas eu fui crescendo e facilmente fui me perdendo. Então eu digo que eu me converti aos 21 anos, porque aos 21 anos Deus me pescou, Deus me fisgou para Ele. E falou assim, agora chega minha filha, chega de bagunçar. Agora você vai pregar, agora você vai me servir. E Deus me conquistou ali. Até então, gente, eu não era nada conquistada. Conforme eu fui crescendo, eu ia nas missas, não podia faltar, era regra da minha casa. Minha mãe e meu pai tinham essa regra. Eu só poderia sair para passear se eu fosse na missa. Então, se eu quisesse ir no pagode, eu tinha que ir para a missa. Se eu quisesse ir para uma festa de peão, eu tinha que ir para a missa. Se eu quisesse ir tomar um suco com as minhas amigas, uma cerveja com as minhas amigas, eu tinha que ir na missa. Então, a missa se tornou para mim, na minha adolescência, na minha juventude, um jeito de conquistar a liberdade para poder ir para o pecado. E quando eu olho para isso, eu vejo toda a sujeira que eu fazia com Deus. Quando eu olho para isso, eu vejo o quanto eu feri o coração de Deus. Tão nova e já também tão conhecedora da vontade de Deus, da palavra de Deus e de tudo daquilo que eu fui vendo enquanto eu crescia. Aos 21 anos de idade, eu me mudei para Mojimirim sozinha. Deus me tirou da minha família, me plantou sozinha numa cidade e lá Ele me converteu. Deus precisou me tirar do meio do joio que eu estava, do meio das amizades, do meio da família, no meio de tudo aquilo que eu vivia, a comodidade, tudo aquilo que eu já tinha me acostumado, porque o pecado ele é um vício, ele vai sendo, ele se torna uma rotina viciosa, e aquilo sempre a gente sempre tem aquele jeitinho. Deus me quebrou, Ele me trouxe para cá, me deixou longe de todo mundo. E aqui Ele me conquistou. Aqui em Mojimirim, lá em Mojimirim, Ele me conquistou. Ele me chamou para Ele. E pela graça dEle, pelo Espírito Santo, eu pude responder meu sim. E aí eu me lembro, e falo isso até hoje, tarde te amei,
tarde te amei. Porque até o dia em que eu me encontrei com Jesus, eu julgava que a minha vida era boa. Até aquele dia eu achava que eu tinha deixado tanta coisa para trás, lá em Rio Preto, que foi onde eu cresci. Eu falava assim, nossa, mas Mojimirim não vai ter mais festa, eu não tenho amigo, eu não tenho para onde ir, é trabalhar e ir para casa, trabalhar e ir para casa. Eu julgava que aquilo que eu tinha perdido era bom. Quando eu me encontrei com Deus, eu encontrei também as feridas que haviam ficado dentro de mim. O pecado, meu irmão, minha irmã, ele é muito gostoso de se fazer. Mas logo em seguida nós já nos deparamos com a dor que ele nos causa. Logo em seguida nós já vamos vendo a ferida que ficou em nós. E essa ferida às vezes demora anos para que Deus consiga curá-la. Às vezes nós mesmos vamos tendo dificuldade de deixar Deus tocar as nossas feridas. Aquelas feridas que nós nos causamos. Aquelas feridas que outras pessoas causaram em nós. Porque quando nós vivemos num caminho de pecado, nós vamos entregando o nosso corpo ao alcoolismo, às drogas, ao sexo. Nós vamos entregando toda a nossa vida para aquilo. Com uma falsa sensação de felicidade. Com uma falsa sensação de prazer. Com uma falsa sensação. Porque todo o bem, toda a alegria, todo o prazer verdadeiro, todo o amor verdadeiro, nós só conseguimos encontrar em Jesus. É só nele. Só nele. E quando nós nos deparamos com ele, quando nós conseguimos chegar aos pés da cruz, olhar para Jesus e declarar para ele, entregar para ele toda a nossa vida, então nós vamos passar a conhecer verdadeiramente o amor. É ali que nós conseguimos enxergar que o que ficou para trás, tenho como esterco, como vai nos dizer Paulo na sua palavra. Tudo aquilo que nós julgávamos bom, tudo aquilo que nós julgávamos ser necessário para a nossa vida, nós vemos que nada daquilo importa, nada daquilo verdadeiramente era necessário e nada daquilo verdadeiramente era para sempre. Na comunidade nós atendemos muitos casais, nós fazemos atendimento de oração de quarta-feira. Então nós nos deparamos com diversas histórias, com diversos testemunhos. E lá nós podemos ver um casamento que começa fora de Deus, os estragos que esse casamento vai causando na vida desse casal. Porque para quem é casado, né? Para quem está aqui é casado, se não é Deus que está na nossa vida conjugal conosco, nós não servimos para fazer ninguém feliz. Eu não sou capaz de fazer o meu esposo feliz. Meu esposo não é capaz de me fazer feliz. Eu não sou capaz de fazer as minhas filhas e o meu filho feliz. Eu não sou capaz de dar tudo o que eles precisam. É só Deus que pode. É só Deus que tem essa capacidade. Então, se nós vamos construindo um casamento no pecado, se nós começamos errado, nós precisamos chegar um momento e falar, agora nós precisamos entregar essa bagunça toda para Deus. Nós precisamos dar a nossa vida para Deus. Um homem que não é temente a Deus não é fiel à sua esposa. Uma esposa que não é temente a Deus, que não traz em si no seu coração o temor a Deus, ela também não é fiel ao seu esposo. Quem não é temente a Deus, quem não se deixa conduzir pelo Espírito Santo, não é fiel nem a si mesmo.
Quantas e quantas vezes nós não vamos fazendo promessas, né? Fazendo promessas e mais promessas de uma vida nova. Eu vou gastar menos. Eu não vou mais comprar nada, eu vou quitar as minhas dívidas. Agora eu vou ser um novo homem, agora eu vou ser uma nova mulher. Agora eu não coloco mais nenhuma gota de álcool na minha boca. De agora em diante eu serei fiel. De agora em diante eu serei uma pessoa mais responsável. Diversas promessas que nós vamos fazendo. Meu irmão, minha irmã, se nós não fazemos essa promessa com Deus, essa promessa não irá se cumprir. Porque sozinhos nós não vamos tendo capacidade de sermos bons. Nós não temos a capacidade. Porque a palavra de Deus mesmo vai dizer. Nós só conseguimos dizer o nome de Jesus pela ação do Espírito Santo. Nós só conseguimos ser bons pela ação do Espírito Santo. Então, se não é Deus agindo na nossa vida, nós não somos capazes de nada. De nada. Nós precisamos, então, passar pelo conhecimento de si. Santa Teresa dizia muito isso. O conhecimento de si. Porque se eu me conheço, eu tenho capacidade de entregar aquilo que eu conheço de mim ao agir do Espírito Santo. Meu pai, antes de ser pregador, em encontro de casais, como eu disse aqui no começo, o meu pai era alcoólatra. Alcoólatra de bar, de ficar em bar, de cair na sarjeta. Meu pai era assim. Eu tinha 5 anos de idade quando meu pai quase foi a óbito por conta do alcoolismo. E nessa quase morte, meu pai tomou a decisão de nunca mais beber. Quem sustentou a decisão do meu pai foi a minha mãe, que passou 13 anos da sua vida rezando para que meu pai fosse liberto dos vícios, que ele fumava e bebia. 13 anos fazendo novena atrás de novena, pedindo para Nossa Senhora libertar o meu pai daqueles vícios. E naquele dia, através da quase morte, Nossa Senhora achou um jeitinho de honrar as orações da minha mãe. Meu pai passou então a participar, e depois ele até abriu também uma associação anti-alcoólica. Nessa associação anti-alcoólatra, ele ajudou a recuperar muitas e muitas pessoas. Mas em particular eles diziam lá, e eu ia em muitas reuniões, na minha infância, na minha adolescência, acompanhava eles nessas reuniões, e lá eles diziam uma coisa assim: evite a primeira dose. Porque eles diziam que difícil seria não cair de novo na sarjeta se botasse uma dose do álcool de novo na boca. Isso se chama conhecimento de si. Se eu sei que eu tenho aquele vício, eu fujo dele. Eu não brinco com o perigo. Eu não zombo na cara do perigo, como se diz. Se eu sei que aquilo é a minha fraqueza, eu fujo da minha fraqueza. Peço a Deus toda a força, toda a capacidade, todo o discernimento necessário, toda a graça necessária para ter uma vida nova. E fujo daquele vício, como o demônio foge da cruz. Porque se tem alguém que tem algo a perder, somos nós mesmos. Quando nós pecamos, nós estamos perdendo a nossa salvação.
Nós estamos no nosso pecado livremente dizendo a Deus: eu não te quero, eu prefiro o meu pecado. E isso, enquanto nós estamos aqui vivendo a nossa vida, pode parecer nada. Pode parecer algo muito simples. Mas que para a nossa vida eterna será muito pesado. Então, nós devemos aproveitar a nossa vida para ter a nossa boa vida eterna. Santa Teresinha dizia assim, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia: eu temo aqueles que me santificam ainda em vida, porque estes não rezarão para que a minha estadia no purgatório seja breve. Porque mulher que rezava, bem sabia as tormentas que enfrentaria no purgatório. E não queria passar muito tempo ali. E eu digo para vocês, tomara que a gente pegue pelo menos um purgatório. Porque quando nós pegamos o purgatório, é certeza de céu. Mas nós precisamos viver a nossa vida aqui, lutando contra as paixões da nossa carne. E eu não sei quais são as suas paixões, eu sei quais são as minhas. Mas o convite é justamente esse, para que você saia daqui hoje, consciente das tuas fraquezas, consciente daquilo que te faz cair, daquilo que te afasta de Deus. Sabe aquela confissão que você fica trocando de padre, para não ter que falar o mesmo pecado para o padre de novo? A gente acaba tendo mais vergonha do padre do que de Deus. Deus vê. O padre a gente só conta, e a gente acaba tendo mais medo de contar de novo para o padre aquele pecado que nos envergonha, do que de ter feito aquilo contra Deus. Porque nós vivemos na carne, então nós temos medo de nos envergonhar diante do padre. Nós temos medo de sermos escandalizados, de perder, a nossa capa de santidade, a nossa aparente capa de santidade. Poxa, mas ela reza tanto, eu vejo ela lá na igreja, ela faz terça, ela faz novena, ela faz rosário, ela é do dízimo, ela é dos ministros da Eucaristia, ela é do grupo de oração, ela ajuda o padre, ela faz café para o padre. Os homens, ele leva o padre para cima e para baixo, limpa a paróquia. Então nós vamos fazendo isso, e isso não é errado, isso está completamente certo. Nós devemos dar a nossa vida a Deus. Precisamos trabalhar, precisamos ter o nosso ganha-pão, precisamos cuidar da nossa família, precisamos. Passou isso que nós precisamos, gente, dentro da igreja, que é o que nós precisamos para a nossa salvação. Mas que isso tudo não seja uma aparente capa de santidade. Que nós estejamos mesmo dispostos a viver essa santidade que nós queremos. Essa santidade que nós tanto almejamos. Essa santidade que nós às vezes queremos que o outro enxergue em nós. Essa santidade seja verdadeira dentro de nós. Seja latente dentro de nós. E que não seja para ser vista pelos outros, que não seja para ser aplaudida nem aclamada pelos outros, mas que seja para ser reconhecida por Deus, que seja para ser reconhecida por Deus. Santa Teresinha, eu gosto demais dela, a santa das pequenas coisas, dos detalhezinhos. Uma vez em adoração, ela não queria estar em adoração. Ela estava num momento de oração em que ela não queria estar. Mas ela estava adorando a Deus na capela, porque ela sabia que aquilo daria o céu e a tiraria do tempo do pecado. Então ela, não querendo estar lá,
para estar adorando a Deus, sabe o que ela fez? Estratégia de santo. Diz para quem está aí do seu lado, estratégia de santo. Ela ficou contando tijolinho por tijolinho ao redor do sacrário. Todos os tijolinhos da parede, ela ficou contando e contando e contando e contando e contando, porque ela não queria rezar, ela não estava inclinada à oração. Sabe aquele momento em que a oração não brota? Às vezes a gente está na frente e não vem oração, né? Às vezes você fala, meu Deus, o que eu vou rezar agora? Mas sabe aquele momento que nossa alma, o nosso coração, a nossa carne não está inclinada à oração espontânea? E não sai nada? Ela estava num momento desse. Ela não tinha uma oração que estava brotando do seu coração, ela nem ali queria estar. Mas por amor a Deus, por querer estar ali para amar a Deus, ela ficou então contando esses tijolinhos. Sabe o que Jesus disse para ela? Fala para quem está do seu lado. Sabe o que Jesus disse para Santa Teresinha? Teresinha disse para Jesus assim: Jesus, se eu te amar só por medo do inferno, tira-me o céu. Você teria coragem de dizer uma coisa dessa? Não precisa responder não, mas pensa, reflete. Vai pensando, vai pensando. Sabe que a resposta de Jesus para ela qual que foi? Teresinha, Teresinha, se o céu não existisse, eu faria um só para ti. Aplaude o Senhor. Aplaude o Senhor nesse momento. Mas eu queria ouvir isso de Jesus. Eu queria ouvir dele: Elaine, Elaine, se o céu não existisse, eu faria um só para ti. Mas eu preciso aprender a contar os tijolinhos. Eu preciso ainda aprender a sacrificar a minha carne. Santa Teresinha tinha uma madre superiora que era bem rigorosa, rígida, e que não ia muito com a cara de Santa Teresinha, não. As irmãs não iam muito com a cara de Santa Teresinha. Essa madre em particular, quando elas iam lavar a roupa no riacho, essa madre espirrava muito a água sobre o rosto de Teresinha. Batia os panos, a roupa com muita força, para que a água respingasse em Teresinha. Olha para quem está do seu lado e fala: tá vendo? Não é uma aparente capa de santidade, é o interior. Porque a gente fala assim: nossa, uma madre, a gente já santifica a pessoa. E a mulher é ruim, era ruim com Teresinha. Gente, se fosse eu, acho que eu voava no pescoço da madre. Ou pelo menos ia respingar dela também. Ia bater a roupa para ver quem respingava mais. Aquela competição. Aquela raiva, né? Aquele ódio no coração. Mas Teresinha, que aprendeu logo cedo a sacrificar a sua carne, a morrer para si, para que Deus fosse glorificado na carne dela, olhava para a madre e sorria. Cutuca quem está do seu lado, porque isso é muita santidade. Cutuca aí quem está do seu lado, dá um cutucão nessa pessoa. É muita santidade alguém fazer maldade para você e você retribuir com um sorriso. Essa madre, ela foi ficando tão desconcertada com Teresinha, que um dia ela parou Teresinha no meio do caminho e falou: por que você sorri tanto para mim? Teresinha disse para ela, bem simples e calma: porque eu enxergo Jesus em ti.
Será que nós hoje estamos sendo capazes de enxergar Jesus em quem nos machuca? Será que hoje nós somos capazes de matar a nossa carne, ser violentos contra nós mesmos para viver o céu? E Teresinha não parecia santa. Quando ela faleceu e a igreja foi para o Carmelo para estudar a história dela, as irmãs que haviam convivido com ela falavam assim: Teresinha? Santa? Porque ela era silenciosa. Ela não gritava a santidade. Ela era santa. Só para terminar, Santa Rita de Cássia, alguém conhece? Alguém é devoto? A santa das causas impossíveis. Foi um sufoco para ela entrar no convento, né? Casou, viuvou, teve os filhos também que faleceram a pedido dela mesmo para que se salvassem. Quando enfim ela entra no convento, se depara também com uma madre terrível. E a madre, por ciúme de Santa Rita, mandou ela aguar o toco seco que tinha no meio do convento, do pátio do convento. Um toco seco, um tronco de árvore seco, porque a madre queria levar Santa Rita à humilhação. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, se você tivesse que aguar esse toco seco, como o seu coração estaria? O seu coração estaria violento para ganhar o céu? Ou estaria violento contra a madre? Estaria violento a favor da sua carne? Porque Santa Rita teve a escolha como nós temos. Ela poderia regar aquele toco murmurando. Ela poderia regar aquele toco praguejando contra a madre. Ela poderia regar aquele toco e desistir de ser freira. Desistir do caminho de Deus, porque a madre não a aceitou, porque a madre não a amou. E quantas vezes nós não saímos daquela porta e vamos embora dizendo que nunca mais voltamos? Porque um irmão às vezes não nos olhou como nós queríamos, não nos cumprimentou, porque às vezes o padre foi duro demais. Santa Rita, com um coração violento de amor a Deus, para ganhar o céu, com toda ternura, com toda bondade, simplesmente aguava o toco seco todo santo dia, jogava ali a água. Quando ela faleceu, aquele toco que era seco floriu. E até os dias de hoje, se você chegar lá no convento onde ela viveu, você vai se deparar com o toco que era seco e que agora é florido, porque é sinal de Deus para nós. É sinal de Deus para nós. Dessa vida, meu irmão, minha irmã, nós não vamos levar absolutamente nada. Nós estamos ainda vivendo luto lá em casa. A minha sogra faleceu há 15 dias, menos que isso. Vai fazer 15 dias agora, amanhã. Nós estamos vivendo esse luto. Ela passou 2 anos e meio lutando bravamente contra um câncer. Meu irmão, minha irmã, quanto ela nos ensinou. Quanto ela nos ensinou. Porque ela teve a escolha. Ela tinha a escolha de gemer de dor, ela tinha a escolha de gritar de dor, de ficar mal-humorada, de ficar irritada com a dor, porque já nenhum remédio mais fazia efeito. E nós não ouvíamos ela reclamar. Pelo contrário. Ela morreu na esperança da vida eterna. Até o último instante ela acreditou no milagre de Deus. Até no último instante ela acreditou no milagre de Deus. No leito do hospital,
no último dia de vida dela, a gente tinha que encostar o ouvido na boca dela para conseguir ouvir a sua voz. E ela falou assim para mim: Elaine, eu estou em agonia. Reza comigo. Era por volta das 3h40. Deus me deu a graça de rezar o terço da misericórdia com ela. Meu irmão, minha irmã, o que ela levou com ela foi a fé. Essa fé que bravamente ficou no coração dela até o último instante. E eu quero dizer para vocês, e digo para mim também, a única coisa que nós vamos levar é a fé. A única coisa que nós podemos guardar é a fé. É aquilo que nós fizemos, é aquilo que nós demos para Deus. É a única coisa. Então, passe a olhar mais para Deus do que para você mesmo. Passe a buscar mais Deus do que as tuas vontades. Eu sei, nós vamos tendo. Se a gente tem mulheres, né? A mulher, quando a mulher tem cabelo liso, ela quer ter cabelo enrolado. Se ela tem cabelo enrolado, ela quer ter cabelo liso. Se ela é magra, ela quer engordar um pouquinho. Se ela é gordinha, ela quer emagrecer. Se ela é alta, ela queria ser um pouquinho mais baixa. Se ela é baixa, ela queria ser um pouquinho mais alta. O homem, tá, né? Geralmente a gente vê as reclamações dos homens, né? O homem não reclama muito da aparência, mas eu preciso arrumar um outro emprego, eu preciso ganhar um pouquinho mais, eu preciso dar uma casa mais confortável para minha família, eu preciso trocar o carro porque está dando já muito problema, eu preciso cuidar da grama, eu preciso fazer alguma coisa aqui na casa. Vamos fazer um combinado? Eu falo isso com as meninas, eu e meu marido, a gente faz isso com as crianças. Vamos fazer um combinado? Vamos fazer um combinado? Vamos olhar mais para Deus e menos para nós. Porque o jeito que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós queremos ter, gente, vai passar. Vai passar. Vai passar. O que vai ficar é o quanto nós deixamos Deus ser glorificado na nossa carne.